E se os gases de Júpiter invadissem a Terra? Um experimento cósmico inimaginável. Você já imaginou o que aconteceria se o maior planeta do Sistema Solar despejasse seus gases diretamente sobre a Terra? Pode parecer pura ficção científica, mas o impacto seria muito mais real e devastador do que você imagina. Se você é fascinado por cenários cósmicos extremos e perguntas que a ciência evita responder, já deixa o like, inscreva-se no canal e ativa o sininho. Porque hoje você vai mergulhar numa hipótese ousada que pode mudar sua forma de ver o universo. Bilhões de pessoas olham para o céu. Os olhos refletem um fenômeno incomum. A atmosfera está mudando. O céu azul escurece, uma névoa profunda e brilhante o cobre. Pássaros param, animais voadores enlouquecem. Uma descarga elétrica atravessa as nuvens, tingindo o céu de laranja ardente. Essa é a simulação visual do que poderia acontecer se o gás de Júpiter começasse a se espalhar na Terra. Para entender o impacto, precisamos conhecer a natureza de Júpiter. O maior planeta do Sistema Solar é uma gigantesca bola de gás, composta principalmente por hidrogênio, 90%, e hélio, 10%. Outros elementos estão presentes em quantidades mínimas. Ao mergulhar na atmosfera de Júpiter, você passaria por camadas cada vez mais densas de hidrogênio. O núcleo do planeta ainda é um mistério. Pode ser sólido, pode não ser, mas o que segura toda essa massa de gás é sua gravidade colossal. O hidrogênio é um gás traiçoeiro, altamente inflamável. Com o acúmulo desse gás, uma única faísca natural ou provocada por humanos poderia desencadear uma reação em cadeia. A atmosfera da Terra se tornaria uma enorme bola de fogo. A queima dos gases liberaria tanta energia que a temperatura da superfície terrestre se aproximaria da do Sol. Os oceanos evaporariam. A vida, tal como conhecemos, deixaria de existir em segundos. E se milagrosamente ninguém acendesse uma faísca? Mesmo assim, a vida na Terra seria insustentável. A respiração se tornaria difícil. O oxigênio, diluído no excesso de hidrogênio, não sustentaria o metabolismo dos seres vivos. Plantas sofreriam, animais pereceriam, a cadeia alimentar colapsaria. E o que aconteceria se parte dessa massa escapasse e viesse para cá? Primeiro, o céu da Terra mudaria de cor. A interação entre o hidrogênio e a água da nossa atmosfera mudaria sua composição óptica. A pressão atmosférica aumentaria. Júpiter, imenso, distante e turbulento. É fácil pensar nele como apenas mais um planeta gasoso. Mas a verdade é que Júpiter é uma espécie de monstro adormecido do Sistema Solar. Um colosso com uma massa 318 vezes maior que a da Terra, formado quase inteiramente por hidrogênio e hélio. Mas e se, por uma impossibilidade teórica que aceitamos só por curiosidade, sua atmosfera começasse a se soltar? E se, em vez de ficar a 778 milhões de quilômetros de distância, seus gases viajassem rumo ao nosso mundo? A primeira coisa que notaríamos seria o céu. A entrada de hidrogênio e hélio em grandes quantidades mudaria a cor da nossa atmosfera. O azul do céu começaria a escurecer. Aos poucos, assumiria tons azul petróleo, depois roxo profundo e até avermelhado. O ar tornaria-se mais leve, os ventos se tornariam mais agressivos e os primeiros sinais da desordem começariam. Pássaros se desorientariam. Satélites registrariam mudanças bruscas de densidade atmosférica. Não estamos falando de incêndios florestais. Estamos falando de explosões atmosféricas. A energia liberada seria suficiente para elevar a temperatura da superfície terrestre a níveis comparáveis aos da coroa solar. Oceano fervendo, vegetação carbonizada, satélites derretendo. Se você acha que estamos exagerando, basta lembrar que o Hindenburg, o dirigível que explodiu em 1937, era cheio de hidrogênio. Agora imagine esse gás cobrindo todo o planeta. Mas vamos imaginar outro cenário. E se nenhuma faísca ocorresse? Se milagrosamente todo esse gás permanecesse estável? A Terra se tornaria um mundo sufocante. As moléculas de oxigênio se tornariam menos disponíveis para a respiração. Humanos e animais começariam a hiperventilar, e plantas sofreriam para realizar a fotossíntese. O ciclo da vida entraria
em colapso de forma silenciosa e lenta. Agora vamos falar do segundo componente dominante da atmosfera de Júpiter, o hélio. Você o conhece dos balões de festa ou de exames por ressonância magnética, mas o hélio, apesar de inofensivo em pequenas quantidades, poderia mudar toda a estrutura do clima da Terra se chegasse em massa. Ele é mais leve que o ar, não reage com quase nada, e sua presença em excesso atrapalharia o equilíbrio térmico da atmosfera. O som viajaria de forma diferente, tornando vozes agudas, comunicações de rádio instáveis e até provocando alterações na propagação de energia sonora. Outro fator crítico, a pressão atmosférica. À medida que os gases se acumulassem, a pressão ao nível do mar subiria exponencialmente. Seria como viver em câmaras hiperbáricas gigantes. Nossos corpos começariam a reagir com o aumento da densidade sanguínea, dificuldades respiratórias, dores nos ossos e articulações. A longo prazo, espécies inteiras seriam extintas. E mesmo que conseguíssemos sobreviver com abrigos herméticos, a superfície da Terra se tornaria inabitável para a maioria das formas de vida conhecidas. E se a Terra virasse um planeta gasoso? Vamos dar um passo além. E se, em vez de apenas receber os gases de Júpiter, a Terra começasse a se transformar em algo parecido com ele? Para isso, nosso planeta precisaria de uma massa muito maior, cerca de 300 vezes a atual. Se esse crescimento ocorresse, a gravidade esmagaria tudo na superfície. O núcleo começaria a se expandir, e a pressão se tornaria tão intensa que a crosta terrestre simplesmente colapsaria. A Terra deixaria de ser um planeta rochoso e se tornaria uma esfera gasosa. Nesse novo formato, não haveria mais continentes, mares, cidades ou humanos. Seríamos apenas mais um planeta hostil, como tantos outros no universo. Mas e se mesmo nesse cenário a vida persistisse? Com o tempo, bactérias adaptadas a ambientes extremos poderiam surgir. Ambientes ricos em hidrogênio e hélio poderiam favorecer a evolução de formas de vida completamente diferentes das que conhecemos. Micro-organismos que respiram hidrogênio, que não dependem da luz solar e que poderiam dar origem, em milhares ou milhões de anos, a seres totalmente novos. Nesse cenário, a humanidade seria apenas uma camada esquecida na história geológica do planeta. Uma teoria pouco falada. E se já fomos um planeta gasoso? Agora vamos inverter a lógica. Alguns cientistas já levantaram a hipótese de que a Terra, há bilhões de anos, pode ter sido o núcleo sólido de um planeta gasoso. Um gigante semelhante a Netuno, que teve suas camadas atmosféricas arrancadas por interações gravitacionais com outros corpos do sistema solar. O que sobrou? Esse planeta rochoso, aquecido por um núcleo denso coberto por mares, nuvens e vida. A Terra. Se isso for verdade, então talvez receber gases de Júpiter não seja tão fora de contexto quanto parece. É claro que um cenário em que os gases de Júpiter escapam e atingem a Terra é praticamente impossível hoje. Júpiter está distante, sua gravidade é poderosa e seu núcleo está intacto. Mas, e se no futuro o planeta for atingido por uma série de asteroides massivos? E se uma perturbação gravitacional causada por outro corpo celeste o desestabilizar? É nesse tipo de e se que grandes transformações no cosmos acontecem. O universo é cheio de possibilidades. Algumas acontecem, outras não. Mas refletir sobre essas hipóteses nos faz compreender melhor a fragilidade do nosso mundo e a maravilha de estarmos vivos aqui e agora. O que mais pode estar por vir? Se tem uma coisa que a ciência nos ensina, é que o impossível de hoje pode ser o provável de amanhã. Já vimos planetas serem expulsos de seus sistemas, luas se despedaçarem e estrelas colapsarem em buracos negros. Nada é tão fixo quanto aparenta. Júpiter, com sua imensa gravidade, não apenas protege a Terra de colisões cósmicas, agindo como um escudo gigante, mas também representa um lembrete constante da escala brutal do universo. Enquanto debatemos mudanças climáticas, disputas territoriais e avanços tecnológicos aqui embaixo, existem forças colossais lá em cima tão poderosas que poderiam redefinir nosso mundo em questão de minutos. E falando nisso, e se Júpiter deixasse de ser um protetor e passasse a ser uma ameaça? E se um dia sua órbita fosse alterada e ele começasse a migrar para o interior do sistema solar? Se você ficou até aqui, parabéns!
Isso significa que você é parte do grupo de pessoas que não se contenta com explicações rasas. Deixe seu like se esse conteúdo expandiu sua mente. Escreva nos comentários o que você acha que aconteceria se a Terra realmente absorvesse parte da atmosfera de Júpiter. E claro, se inscreva no canal e ative o sininho, porque nas próximas semanas vamos continuar explorando os limites entre o real, o possível e o imaginável. Nos vemos no próximo episódio. Até lá, e não se esqueça, o universo está observando.